Seja muito bem-vindo a mais um quadro Leia e Aprenda Comigo. E hoje leremos e aprenderemos junto esse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo. Esse aqui é um dos livros que mais me impactou até hoje e que recebo diariamente pessoas no meu Instagram dizendo que esse livro mudou a vida delas, que foi um livro que trouxe uma perspectiva diferente para ela. Porque eu digo que a característica principal desse livro é despertar a gente, é ele trazer verdades. Portanto, se você não está afim de ouvir verdades hoje, se você não está afim de sair desse vídeo com a cabeça fritando, é melhor você não assistir esse vídeo. Agora, se você quer mais conhecimento, aliás, autoconhecimento, fique comigo até o final do vídeo, que esse vídeo aqui vai te ajudar muito. Eu vou trazer um trecho que eu considero principal desse livro e eu vou interpretar esse trecho para você. E durante essa leitura aqui conjunta, eu vou ler aqui, você vai ver na tela também o trecho que eu estou lendo, mas além disso, eu vou trazer para você também algumas ferramentas para você ter uma leitura mais inteligente. Então, depois que você sair desse vídeo, além de você sair com um monte de insight desse livro aqui, você também vai sair dele com ferramentas importantes para você aplicar hoje mesmo ou quando você for ler o seu próximo livro, beleza? Então vamos lá, a experiência aqui hoje é como se fosse um clube do livro, é uma coisa que eu gosto muito de fazer com os integrantes e membros da tribo Quem Enriquece, mas é uma forma de te ler juntos. Então se você tiver o livro aí na sua casa, lê junto comigo, para a gente ter uma espécie de debate aqui. Talvez você não tenha a chance de falar aqui comigo ao vivo, como é no Clube do Livro, mas você pode comentar aqui embaixo algum trecho que você considera diferente do meu ponto de vista, ou se você tem algum outro trecho que você acha importante desse livro. Mas eu considero que essas páginas que eu vou ler para você aqui, na minha opinião, é o mais importante. É o que ele chama de ritmo hipnótico. Ó, página 96, capítulo 6. Ó. Então, só para dar uma introdução breve para você antes de eu começar a ler, seguinte, esse livro é um formato de perguntas e respostas, tá? Então, o Napoleon Hill, que é o autor dele, entrevistou o diabo e nessa entrevista ele tentou tirar as confissões do diabo. Onde ele habita, como que ele faz para interferir nas nossas vidas. E esse diabo que está aqui, ele não é o diabo da Bíblia, tá? Não é o diabo que a gente está acostumado, né? O diabo com chifres, vermelho, com bafo de enxofre. Esse diabo ele é um diabo que, na verdade, habita dentro de nós, todos nós temos, né? É o nosso lado negativo. É quando você fala que vai fazer algo e não faz, procrastina. É quando você pega um objetivo seu e não consegue ir até o final. Você fala, caramba, por que eu fiz isso? Eu sabia que era importante eu fazer aquilo, eu sabia que eu não poderia me procrastinar nesse assunto e acabei fazendo. Por quê? Porque dentro de você tem sua pior versão. E como que faz para você vencer essa pior versão? Imagine que essa pior versão ela acaba se personificando e o autor chama de diabo. Então ele foi muito feliz nisso, porque se ele falasse para você assim, olha, eu vou escrever um livro onde eu vou entrevistar ali o seu subconsciente para arrancar verdades dele, não seria tão chamativo, né? Agora, quando ele fala que vai entrevistar o diabo e ele denomina essa nossa pior versão desse jeito, cara, ele deu um golpe de marketing perfeito, só que ao mesmo tempo ele também conseguiu ser mais didático. Porque quando você personifica algo, fica muito mais fácil de você entender. É muito mais fácil você entender física ou química, se o professor de física ou química usar analogias, usar histórias, do que ele simplesmente pegar a tabela periódica ou pegar os conceitos principais da matéria e querer te explicar de forma técnica. Então o Napoleon Hill ele fez isso, ele transformou toda essa negatividade em uma pessoa. Então acabou sendo muito chamativo, mas não é o diabo que você está acostumado, tá certo? É a sua pior versão e você vai aprender nesse vídeo aqui como que faz para derrotar essa pior versão. E aí nesse trecho do livro, o Napoleon Hill vai arrancando confissões do diabo e ele descobre que o ritmo hipnótico é uma parada que o diabo usa para controlar os seres humanos. E aí ele vai começar agora a entrevistar esse trecho, tentando arrancar do diabo como que funciona esse ritmo hipnótico, tentando sempre o objetivo de confessar, da confissão, né, do diabo contar pra gente, trazer ingredientes pra gente, de como que a gente pode fazer para se livrar dele. Então vamos lá. Que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as suas almas? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. Não será fácil descrever essa lei para você, de tal forma que você possa entendê-la facilmente. Mas você pode chamá-la de ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. E para muitos aqui é apenas mais uma pergunta, né, uma resposta, mas eu tenho uma interpretação aqui para fazer. Que até comentei muito no meu Clube do Livro, que é o seguinte.
Você percebe que o diabo ele é muito astuto, né? Por mais que o Napoleão Hill esteja tentando tirar uma confissão dele, ele sempre tenta usar termos difíceis, ele sempre tenta falar, né? Ele fala assim, ó, não será fácil descrever essa lei para você de forma que você possa entendê-la. Porque no fundo, o diabo ele não quer desvendar. Porque quando ele desvenda as ferramentas que ele utiliza, é ruim para ele. Mas quem lê o livro mais de uma vez percebe uma coisa, que o Napoleão Hill ele vai inflando o ego do diabo pro diabo se achar, e aí quando o diabo começa a se achar muito, ele acaba confessando pra quê? Ah, você não é o foda, diabo? Então conta pra mim, cara. Ah, então eu vou contar porque o cara não quer abrir mão dessa, pode dizer, desse brilhantismo que ele acha que tem, né? Tanto é que a primeira pergunta, né, que o Napoleão Hill faz pro diabo, o diabo responde assim, cara, eu quero que você me chame de Vossa Majestade porque eu domino 98% das pessoas. Ou seja, ele se acha pra caramba. Então, o que você faz, né, para lidar com uma pessoa que se acha muito? Você infla o ego dela. E aí quando você infla o ego dela, ela começa a fazer coisas que racionalmente talvez ela não quisesse, que é o caso aqui. Então você possui o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle, é isso que você afirma? Isso não é somente o que eu afirmo, isso é a verdade. Eu assumo o controle de suas mentes e corpos mesmo antes deles morrerem. Sempre consigo atraí-los ou assustá-los por meio do ritmo. Então o ritmo hipnótico ele é o quê? Ele é o veículo, né, que o diabo utiliza para falar com a gente. O que é ritmo hipnótico? Como que você utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como usa essa lei universal para controlar seres humanos. Ou seja, ele vai enrolando, né? O diabo ele é muito esperto, ele vai enrolando. Não, talvez você não entenda, talvez você não consiga descrever direito o que eu vou te falar. E aí aqui o Napoleão Hill ele é mais incisivo. Ó. Vá em frente, mas mantenha a sua história focada em conceitos simples, a quais eu consiga, através da minha própria experiência e conhecimento, aplicar as leis naturais conhecidas. Então, o Napoleão Hill ele não tem nenhum problema em falar, pô, beleza, você é superior a mim, você é mais inteligente do que eu. Né? Ele fala aqui, ó, de forma que eu consiga entender. Então ele meio que fala, pô, cara, eu sei que você é muito bom, muito inteligente, Vossa Majestade, mas, poxa, me ajuda aí. Né? Ele está sempre inflando o ego do diabo. Muito bem, farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia do universo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com regularidade perfeita. Tire suas próprias conclusões considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral. Então ele quer dizer aqui até então que toda a natureza ela tem um ritmo, né? Você planta, você colhe, as coisas têm um tempo natural delas, todo ano tem 4 estações. Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal através da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a míriade de universos. Você percebe que até agora ele só está enrolando, ele está falando coisas óbvias, né? Coisas que o Napoleão Hill já sabe. Aí fica aquela dúvida se ele está falando desse jeito porque ele quer usar uma analogia ou se ele realmente está indo para o campo da física, da ciência, para tentar dar uma engalbelada. Mas aqui é o trecho mais importante. Ó. Vocês, humanos, tiveram consciência de uma fração dessa grande lei imutável, universal, quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro da mesma, que foi quando caiu a maçã e o Newton descobriu essa teoria. Ele chamou isso de lei da gravidade, mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas 4 dimensões conhecidas, na qual toda matéria e energia estão contidas, é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Então, nesse caso aqui, eu posso ler esse trecho, gente, 5, 6, 7 vezes. Não diz coisa com coisa. E por Napoleão Hill também, na hora, também não fez muito sentido. Então ele fez assim, ó. Me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. E você percebe de novo que não é que ele fala assim, pô, me conta mais, vai, sobre esse ritmo aí.
Não, me conte mais sobre essa surpreendente lei. Ou seja, cara, de novo, pô, isso que você está contando para mim é muito legal, cara, me conta mais. Você percebe que eu vejo isso, tá? Talvez outras pessoas que leem não tenham essa maldade, mas eu vejo que ele está sempre ali como papel mesmo. Cara, eu sou inferior a você, você está me ensinando muita coisa legal, pô, eu tô aqui como um ignorante que não sabe de nada desse assunto, mas você pode me ajudar. E aí o diabo responde, né? E essa parte aqui eu até risquei na hora, porque isso aqui é uma coisa que eu utilizo no meu método, que sempre que eu risco o meu livro, coloco o post-it, faço essas anotações, eu chamo que são coisas que eu quero colocar na minha caixa de ferramenta. E depois eu tenho um certo plano, né, para utilizar essa caixa de ferramentas, que eu faço isso quando o livro já está fechado, para colocar isso em prática, para alimentar minhas crenças, minhas convicções. Então, você percebe que esse trecho eu anotei, fiz questão de anotar, justamente para isso, para não esquecer e para depois que eu fechar o livro, eu ter uma evolução com aquilo, tá? Eu costumo dizer que as grandes descobertas dos livros se dá quando ele está fechado, não quando ele está aberto, que é quando você estuda a parada. Conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida nesse universo. Blá blá blá, já contou isso lá em cima. Dessa mesma forma, ele escreveu exatamente isso. Na verdade, a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda. Blá blá blá, total também até agora. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito através do hábito. Ele até ele grifa aqui, ó, em negrito. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar, ó. O que acontece? Uma dica aqui de leitura, tá? Isso aqui eu estudando, né, sobre como ler de forma inteligente, eu descobri isso. O autor do livro, ele sempre quer te convencer de algo, então ele vai sempre te falar várias coisas, só que tem algumas coisas que ele sempre vai repetir, tem termos que ele sempre vai utilizar. E quando você notar que esses termos, eles sempre estão sendo utilizados, cabe a você o quê? A detectar isso. Então, nesse caso aqui, o ritmo hipnótico é um termo que ele fala várias vezes durante o livro, é uma coisa que ele repete toda hora. Então, nesse caso aqui, por isso até que eu escolhi esse termo, porque eu acho muito importante. E nesse caso aqui, quando ele fala a palavra hábito, ele coloca um negrito para dizer o quê? Cara, isso aqui é importante. Então, por mais que seja uma palavra, que é a primeira vez que ele utiliza essa palavra no livro, hábito, por mais que seja a primeira vez que ele faça isso, ele basicamente coloca em negrito para quê? Porque é uma palavra-chave que é importante você depois estudar com o livro fechado. Você percebe? É importante você ter essa ciência. Então, vamos lá. Ele fala a palavra hábito, em seguida, você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com um método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras através da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ter domínio sobre ela. Através da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem a música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez através do hábito acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis, ele coloca em negrito isso daqui, podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? Então, para te explicar aqui essa parte, para interpretar essa parte para você, que não é fácil, primeiro ele quer dizer o seguinte, que esse ritmo hipnótico é o próprio ritmo da música. Então ele diz o seguinte, que o ritmo nunca é uma nota de música separada, uma nota musical separada. Então quando o músico ele coloca várias notas musicais juntas, elas se criam um ritmo. Então é como se fosse algo constante, algo que repete-se mais de uma vez, algo que não está sozinho. E se a gente pega a semântica disso, ritmo hipnótico, o ritmo seria isso e hipnótico é o quê? Quando alguém te hipnotiza, ela tem um controle sobre você e você perde a consciência. O seu corpo faz algo, a pessoa está te hipnotizando, ela está te controlando, mas você não tem a consciência disso. Então é como se isso assumisse o papel na sua vida sem você perceber. Então o diabo ele utiliza uma ferramenta que você não percebe. Então o que ele fala aqui? Que quando vira um hábito, isso se torna um ritmo. Por exemplo, eu tenho o hábito de ler. Então é como se eu estivesse no ritmo de sempre estar lendo. Eu estou no ritmo disciplinado, eu estou no ritmo de conhecimento, sempre trazendo para dentro. Se você malha todo dia, se você faz exercício todo dia, você está naquele ritmo.
E aí é uma coisa muito legal, porque você malha todo dia, você está naquele ritmo, você está mais focado com o seu corpo, você tende a se alimentar melhor, você tende a dormir melhor. Sua vida começa a virar um ritmo, sem você perceber. Porque o hábito é uma coisa que você faz automática. Quando você faz algo que já é um hábito seu, é algo automático. Todo mundo conhece aquele trecho, todo mundo que leu o livro O Poder do Hábito já viu aquele trecho que conta que o Michael Phelps treinava todos os dias, mas, como ele conseguia treinar todos os dias? Esse livro aqui, ele explica. Ele explica mais do que o próprio Poder do Hábito. Como que ele fazia isso? Ele estava num ritmo hipnótico já. Ele não tinha mais tanta consciência, não que ele treinasse sem estar consciente, mas ele não precisava mais se dispor de tanta energia para pular na piscina e treinar, porque já era um hábito para ele. Se você tem algum hábito na sua vida, seja mal ou ruim, você faz aquilo sem perceber. É como se fosse um ritmo hipnótico. Você não percebe, mas você está no ritmo. A pessoa começa a beber muito, ela começa a fumar também, ela começa a ter outros maus hábitos. Quando ela vai ver, ela está ferrada. Por quê? Porque ela também está naquele ritmo. E tanto é que ele usa que os hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Então, ou seja, você quebra um mau hábito no começo, ele domina a sua vida. E aí ele continua, bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes através do princípio do hábito finalmente alcança a proporção do ritmo. Ou seja, se você fuma um dia, talvez você não fique viciado no cigarro. Se você vai na academia também um dia, não quer dizer que você vai criar o hábito de treinar. Então ele fala assim, uma ação isolada não se torna um ritmo. Ou seja, uma nota musical isolada também não vai tornar um ritmo. Então o hábito, a partir desse momento, não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho de água, redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuando indefinidamente até que ele seja pego por um redemoinho. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água. Então ele usa a analogia da natureza novamente para provar que aquilo não é só um achismo dele, para provar que a natureza também descreve aquilo que ele está tentando explicar. E aí o Napoleon Hill chega e fala assim, beleza, então essa é a forma com que você controla as mentes das pessoas? Sim, como eu já disse algumas vezes, tudo que eu tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente é induzir a alienação. Pelo que eu estou entendendo, então, o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou seus privilégios, de pensar em seus próprios pensamentos e mudarem seus próprios destinos. Isso e muito mais. Alienar-se é também o hábito pelo qual possuo as suas almas após os seres humanos desistirem de seus corpos físicos. Então, o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre a própria mente enquanto ele está no planeta Terra. Isso é verdadeiro? O que você afirmou está perfeitamente correto e é a mais absoluta verdade. Aqueles que controlam e usam suas mentes escapam da minha rede. Todos os outros acabam em minhas mãos e isso ocorre tão naturalmente como o sol se põe no ocidente. Então o que ele fala aqui, gente? Veja bem, então o ritmo hipnótico ele pode ser bom e pode ser ruim. Você pode ter um ritmo bom, com hábitos bons, você lê, você pratica exercício, você medita, você está sempre cuidando da sua mente, do seu corpo, da sua alma. Então é difícil o diabo te dominar. Agora, o cara que tem séries de hábitos ruins, que ele dorme mal, ele come mal, isso aí afeta ele no trabalho, afeta no relacionamento, porque a esposa vê e fica chateada com ele, o cara não faz nada direito, está sempre indo para o mau caminho. Isso é o diabo dominando. Por quê? Porque isso faz o diabo dominar. Então é como se o seu lado negativo, né, que habita ali dentro de você, esquece que o diabo é um ser externo. Imagina que o diabo ele é um ser interno, ele está dentro de você. Então quando você começa a vacilar uma, duas ou três vezes, cada vez mais fica mais fácil dele te dominar. Pensa que você agora é o diabo, você está fora do seu corpo, tá? Não é o seu lado negativo. Aqui no caso o diabo é alguém externo, você é o diabo. Você quer controlar alguém. É mais fácil você controlar alguém que pensa por si só, que é ao contrário do alienado, que é o termo que ele acabou de utilizar. Uma pessoa que estuda, uma pessoa que está sempre atrás de conhecimento, uma pessoa viva, uma pessoa que ela quer sempre aprender mais sobre as coisas, ela está sempre aplicando aquilo na vida dela. Ou você vai querer talvez dominar alguém que é o oposto disso, alguém que acha que sabe tudo, alguém que não estuda, alguém que tem péssimos hábitos, que não cuida da mente, não cuida do corpo. Vai ser muito mais fácil para você dominar essa pessoa.
ela é muito mais vulnerável, porque ela não pensa por si só. Ela é a famosa alienada, que é um termo que o livro utiliza bastante, e eu diria que é mais uma palavra-chave que o livro traz. E palavras-chave, como você já entendeu no começo do vídeo, são termos que o autor utiliza que você deve sempre estudá-los mais a fundo, mesmo após a leitura. Isso é tudo que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? Por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? A oposição, no caso, seria Deus, né? Seria a energia positiva no mundo. Eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda. A minha oposição, essa força que vocês humanos chamam de Deus, tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que é a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a própria mente. Se você usar essa força para manter o controle sobre sua própria mente, você acaba se tornando uma parte dela, no momento que você deixar o corpo físico. Se você por acaso negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência através do ritmo hipnótico. Ou seja, ele fala o seguinte, cara, existe sim a oposição, existe Deus, existem as coisas boas, mas você muitas vezes não escolhe isso. Muitas vezes você escolhe o caminho mais fácil, você escolhe muitas vezes procrastinar, você escolhe muitas vezes me seguir, que é o caso do diabo, né? Então ele fala muito, olha esse termo que é importante, força para manter o controle sobre a própria mente, cara. Cara, se você tivesse 100% controle da sua própria mente, a sua vida seria muito mais fácil. Pensa comigo assim, todo mundo sabe que se comer muito, principalmente açúcar, carboidrato, você pode ter problemas de saúde. Consequentemente, existe mais chance de você viver menos tempo. Mas mesmo sabendo disso, por que as pessoas fazem diferente? Por que as pessoas preferem muitas vezes comer mais besteira, preferem muitas vezes ignorar uma dieta, sabe que aquilo faz mal, só que mesmo assim come aquilo? Por quê? Porque no fim das contas as pessoas não têm controle sobre a própria mente. Então, por mais que seja uma coisa óbvia, né, a gente não faz. Então, mesmo que seja óbvio que, pô, se existe o Deus e o diabo e as pessoas têm a opção de seguir o bem, por que elas vão seguir o diabo? Porque muitas vezes é inconsciente, a gente não é racional. A gente acha que a gente é um ser racional, só que a gente não é. Então, por isso que é importante você formar bons hábitos, porque quando você forma bons hábitos, você meio que automatiza a parada, você não precisa mais tomar decisões porque a decisão já está tomada. Aquilo é um hábito, é uma rotina que você tem e nunca vai escapar dela. E aqui eu estou chegando no final, tá? Eu vou ler para vocês aqui mais alguns trechos, mas eu diria que as últimas duas perguntas e eu já consegui, eu vou trazer aqui para você um resumo, né? Um fechamento sobre o ritmo hipnótico. O quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui? Tudo que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente. Olha que pesado, né? Assim, cara, o quanto que você toma conta de uma pessoa? Cara, se a pessoa não tomar conta da mente dela, eu tomo conta de 100%. É basicamente o que ele fala aqui. Em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda a sua individualidade até o momento que ela deixa de usar a própria mente. Isso está correto? Esta é a forma com que trabalho. Última pergunta, hein, gente? Pra gente encerrar aqui. Se você gostou do vídeo, comenta aqui que eu faço a parte 2 depois. O que você faz com as pessoas que você controla antes da morte? O que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem? Eu as uso ou uso o que sobrou delas. Depois que eu tomo conta da sua mente, essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para entrar no hábito da alienação. Cara, essa parte aqui é fantástica. Por quê? Porque para alguns é só mais uma pergunta e resposta. Mas olha o que ele fala, as pessoas se tornam propagandistas, ou seja, imagine que você está num ambiente que todo mundo é alienado, ou seja, ninguém pensa por si só, ninguém se cuida, nem da mente, nem do corpo. Essas aí são as famosas laranjas podres. Essas são aquelas famosas pessoas que sua mãe falava, ó, se você andar com fulano, você vai virar igual fulano, né? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. É esse caso aqui. Então, qual que é o benefício que o diabo tem em dominar essas pessoas? Que, cara, cada vez mais ele vai ampliando a seita dele. Então, se ele tem uma pessoa ali que está com vários hábitos ruins, a pessoa, pô, sei lá, ela usa droga, ela tem o hábito da bebida, cara, ele quer mais é que ela inspire outras pessoas a fazer o mesmo. E é muito difícil você ser disciplinado num ambiente indisciplinado. Então, pensa comigo, se ele afirma no começo do livro que 98% das pessoas ele as domina, é muito difícil você viver num ambiente disciplinado, porque 98% não é.
E aí fica como se fosse uma epidemia, né? Quanto mais pessoas, mais difícil. Tenta se concentrar no ambiente com barulho alto. Tente você ter uma dieta mais saudável numa casa que ninguém come saudável. Tente você fazer algo quando ninguém te apoia. É muito mais difícil. Você tem que ter muita força de vontade. Então tem grande chance de você não ter essa força de vontade e você acabar caindo nas garras do diabo. Então esse termo propagandistas é o seguinte, cara, ele quer dizer o seguinte, ó, eu deixo o ambiente ruim para você mesmo, difícil de você fazer algo diferente. Então ele meio que causa como aquela coisa, né? Às vezes é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Então nesse caso aqui, ele usa isso, ele fala, pô, o que eu ganho é que eu consigo dominar mais pessoas, porque quanto mais propagandistas eu tiver, mais pessoas vai ser atraída, porque o ambiente ele é um fator principal da criação do hábito. Eu sempre falo isso em todos os meus vídeos que eu falo sobre hábito, principalmente eu fiz vários vídeos sobre ambiente, é uma coisa que vários livros falam e o diabo fala nesse livro. Ó. Vou repetir de novo, o que você faz com as pessoas que você controla? O que de útil essas pessoas fazem para você? Eu as uso o que sobrou delas e depois que tomo conta da sua mente, essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação. Resumindo, ele faz o ambiente ficar mais propício para ele. E quanto mais difícil o ambiente, mais o ambiente for contra o ritmo hipnótico positivo, né, que são os bons hábitos, mais difícil você se manter positivo. Então ele vai capturar você também. Então você que está vendo esse vídeo aqui, você provavelmente está buscando um ambiente melhor. Você está buscando conhecimento. Pô, você me ouviu aqui por quase 30 minutos. Só que a maioria das pessoas já vazaram. Elas não ficaram aqui até o final. Então se ficou aqui até o final, comenta aqui que você é um guerreiro. Ou seja, olha o quanto difícil que é você encontrar pessoas que não são propagandistas do diabo. Então é mais comum você encontrar pessoas que são propagandistas dele. E aí você tem que sair dessas garras, você tem que criar o seu ambiente muitas vezes. Por que eu criei meu clube do livro, cara? Porque eu criei meu ambiente, porque aqui em casa ninguém gosta de ler. Pô, vou ficar lendo sozinho? Não, eu quero ler com mais pessoas, porque assim eu sei que o meu hábito pode se fortificar, e foi assim. Tanto é que eu li esse livro tantas vezes, porque eu já fiz uns 2 clubes do livro dele, então foi um livro assim que me ajudou muito, tá certo? Porque ele tem essa questão de mostrar quais são as dificuldades, né, que a gente tem em fazer tudo isso, em manter bons hábitos. E é isso, se você quiser a parte 2 desse livro aqui, eu vou fazer com muito prazer, mas comenta aqui, deixa o like para eu entender que você gostou e principalmente se você quer ver a parte 2. Leia e aprenda comigo mais um episódio, espero que você tenha gostado. E ó, agora a tarefa é com você, hein? Ser mais esperto que ele. Conte comigo, conte com quem ele enriquece. Até o próximo vídeo. Valeu!